Olá, estamos de volta com o Senado agora. 2 ministros e 3 representantes de ministérios foram escalados para vir ao Senado explicar mais uma vez as medidas provisórias que tornam mais rígidas as regras de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Caso sejam aprovadas como estão, elas podem representar 18 bilhões de reais a mais no caixa do governo só neste ano. Mas os parlamentares voltaram a afirmar que elas prejudicam os trabalhadores mais carentes. Durante pouco mais de uma hora, os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Previdência Social, Carlos Gabas, se alternaram na explicação das novas regras de acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Segundo eles, as mudanças se justificam devido ao aumento da formalização, à valorização do salário mínimo e a uma maior expectativa de vida do brasileiro. Os ministros reforçaram que as medidas apenas corrigem distorções e não fazem parte do pacote de ajuste fiscal do governo. Isso tem que ser entendido em conjunto com as diversas outras políticas, com os diversos outros programas que nós temos para auxiliar o trabalhador, para a geração de emprego, para auxiliar as pessoas de menor renda. As adequações que nós estamos propondo fazem com que nós consigamos dar sustentabilidade à Previdência no futuro, e eu vou dizer aqui, inclusive, dos efeitos econômicos destas mudanças, e provar que eles não têm absolutamente nenhuma relação com o ajuste fiscal que tem o objetivo de fechar as contas. Parlamentares de governo e oposição criticaram as medidas e disseram que, da maneira como estão, não serão aprovadas no Congresso. Se você tem uma previdência sustentável, como foi aqui afirmada, se não faz parte do ajuste fiscal, e se não haveria, e se não há uma pressa de tomar essas decisões já no imediato, embora esteja pensando no futuro, por que o governo emite e encaminha para essa casa 2 medidas provisórias que poderiam ser encaminhadas via projeto de lei para permitir um debate mais profundo com a casa e com a sociedade, e aí a gente tomar uma decisão ouvindo, de fato, os representantes da sociedade, dos sindicatos e dos trabalhadores? Por que nos faz um grande mutirão de fiscalização, de aumentar a auditoria, de efetivamente cobrar aqueles que não pagam, e quem não paga esse país é os grandes, não é os pequenos, porque os pequenos descontam na folha de pagamento. E veja bem, eu estou falando dessa forma, mas sou favorável a um grande acordo. Nós estamos dispostos a negociar alguns pontos. Nós queremos manter a estrutura geral das medidas, que é preciso haver uma adequação nas regras de acesso ao seguro-desemprego, do abono salarial e também da Previdência. 3 comissões mistas para analisar medidas provisórias editadas pela presidente Dilma Rousseff tiveram as instalações adiadas para a próxima quarta-feira. A MP 671 renegocia a dívida dos clubes de futebol. A 672 estende a política de valorização do salário mínimo. E a 673 muda a identificação dos tratores. São matérias que envolvem a 671, diz respeito ao mundo do esporte, é resultado de um longo debate que envolve os vários setores que atuam neste segmento a partir do chamado Bom Senso Esporte Clube, que tem um conjunto de iniciativas, analisa a questão da frustração da Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, traça diretrizes para a formação de novos jovens, novos atletas e todo um processo de proteção desses atletas. Já a 672 diz respeito ao salário mínimo, uma política permanente para os próximos 4 anos, 2016, 17, 18 e 19. E ele parte do princípio de que o salário mínimo recebe a inflação do ano mais o crescimento do produto interno bruto dos 2 últimos anos. Já a 673 regulamenta toda a parte de máquinas agrícolas, criando um processo de seguro para evitar furtos, para evitar desperdícios e perdas para os agricultores, seja da agricultura familiar, seja do agronegócio. A Câmara aprovou na última quarta-feira o texto principal do projeto de lei que regulamenta a terceirização de contratos de trabalho no país. Os deputados ainda podem alterar o texto por meio dos destaques, que serão votados na próxima semana. Depois, a matéria será analisada pelo Senado, onde já divide opiniões. O total de terceirizados no Brasil corresponde a pelo menos 26,8% do mercado formal de trabalho. São quase 13 milhões de empregados vinculados a empresas prestadoras de serviços.
O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece regras para esse segmento. Por exemplo, a empresa terceirizada poderá oferecer um único serviço em que for especializada. A empresa contratante terá a obrigação de fiscalizar o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários e de recolher ao governo encargos e tributos, como INSS e PIS. Centrais sindicais têm feito manifestações contra a proposta em todo o país. A terceirização, à torta e à direita, não beneficia a classe trabalhadora. O principal beneficiado, o único beneficiado nesse processo todo, será o grande empresariado, sem dúvida. Isso fere o princípio da democracia, inclusive para o acesso. Nós queremos mais concursos públicos, carreira, valorização e dignidade para o trabalhador e para a trabalhadora. Apesar do texto base ter sido aprovado, a proposta ainda pode sofrer alterações na Câmara, porque os destaques só serão votados na semana que vem. Depois disso, a matéria vem para o Senado. A empresa que fizer a contratação da terceirizada, ela será responsável pelo pagamento de todos os impostos. E isso traz um benefício tanto para quem está prestando o serviço, como para quem está contratando o serviço terceirizado. Nós somos contra. Projeto que tem como base uma avaliação equivocada do que é que reduz a competitividade do Brasil no mercado internacional, que certamente não são os direitos trabalhistas garantidos pela nossa legislação. Não é o problema de retirar direito, é o problema de adequar as exigências da modernidade. A economia de 20 anos atrás é muito diferente de hoje. O Senado recebeu nesta quinta-feira um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. O denunciante alega que o ministro do Supremo Tribunal Federal cometeu crime de responsabilidade. O servidor público Matheus Carneiro é o autor do pedido de impeachment. Ele questiona o fato de Dias Toffoli ter participado de julgamentos que envolviam o Banco Mercantil. Em 2011, a instituição financeira emprestou ao ministro R$1.400.000 com juros mais baixos. O que a gente busca aqui, na verdade, é uma responsabilização de um funcionário público que atualmente ocupa a cadeira de ministro supremo do Tribunal Federal, e o Senado, assim como o sabatinou, tem também o dever, perante a sociedade, de fazer cumprir a lei e responsabilizá-lo. Isso aí é uma visão jurídica que ele busca em qualquer legislação que possa dar apoio, mas também aqui no Senado Federal, que é uma casa democrática, uma casa que tem a leitura do momento que nós estamos vivendo, não creio que ele logrará avanços nesse sentido. A mesa diretora do Senado vai criar uma comissão para analisar se a denúncia contra o ministro Dias Toffoli deve ser investigada. A Comissão de Agricultura aprovou em caráter terminativo a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural. O projeto visa melhorar as condições de vida no campo e incentivar o uso dos chamados bioagentes. Pesquisas recentes apontam o potencial cancerígeno de várias substâncias presentes em agrotóxicos comuns. Estudo divulgado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde, classificou substâncias utilizadas em agrotóxicos como cancerígenas. Entre os produtos listados pela agência e muito utilizado no Brasil está o glifosato, aplicado em culturas geneticamente modificadas, exemplos da soja e do milho. Segundo dados do governo federal, entre 2002 e 2011, o uso de agrotóxicos no Brasil aumentou em 194%. Apenas uma pequena parte deles são compostos pelos chamados bioagentes e podem ser considerados agrotóxicos naturais. Nesta quinta-feira, a Comissão de Agricultura aprovou uma política nacional de apoio aos agrotóxicos de baixa periculosidade. No nosso substitutivo, nós procuramos adequar a questão da aplicabilidade dessa lei, usando e criando os mecanismos para incentivar a pesquisa, usando os agentes naturais para criar os produtos que sejam naturais para o controle de pragas, de doenças na agricultura ou mesmo na própria pecuária. A comissão também aprovou 2 requerimentos de audiência pública para discutir o Programa Nacional de Agricultura Familiar e a concessão de crédito rural nas instituições financeiras. Nós não podemos deixar que esse ajuste fiscal venha atingir o crédito rural.
Nós precisamos do crédito rural. O crédito rural vem fortalecer a produção agrícola, a pecuária brasileira. Nós entendemos que é importante a produção agrícola brasileira para o saldo positivo da balança comercial. Não queremos diminuir em hipótese nenhuma outros segmentos que também ajudam a produção brasileira ou ajudam ao saldo positivo da balança comercial, mas é muito importante nós termos esse crédito rural para que a gente possa aumentar, ou não apenas manter, mas aumentar a produção agrícola. A Comissão de Agricultura realiza audiência pública na cidade de Petrolina, a 714 quilômetros do Recife. Os senadores vão se reunir com especialistas para debater a crise hídrica do Vale do São Francisco, que prejudica a produção agrícola da região. Nós estamos falando num outro aspecto, que é o problema da seca na região do semiárido nordestino, e isso afetando a produção de frutas. Aquela região, pelo clima próprio para isso, tem sido uma grande fornecedora de frutas que vem para a região sudeste, região sul, os grandes mercados consumidores e também para exportação. Então, a decisão do senador Fernando Bezerra, ao requerer essa audiência pública, faz com que a gente debata localmente para mostrar o problema localmente. Como dizem os chineses, ver uma vez vale mais do que ler 1000 vezes. O seminário vai começar às 14h no auditório do SESI Senat de Petrolina e será transmitido ao vivo pela TV Senado. A CPI do HSBC recebeu os primeiros nomes de brasileiros com depósitos na agência do banco na Suíça, considerados passíveis de investigação pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ex-diretores do metrô de São Paulo serão convocados a depor. A CPI do HSBC ouviu Everardo Maciel, secretário da Receita Federal de 1995 a 2002, parte do período em que, segundo a lista do episódio conhecido como Swiss Leaks, foram detectadas contas de brasileiros na agência do HSBC, na Suíça. Ele ratificou as declarações do atual secretário, Jorge Rachid, feitas à comissão na semana passada. A Receita só pode apurar a partir do que é declarado ao fisco. Essas transações, não todas, evidentemente, mas parte delas, elas não seguiram o curso normal. Ou seja, elas foram operadas à margem do sistema financeiro. A CPI, no entanto, avançou nas providências. Foram aprovados os requerimentos de convocação de 2 ex-diretores do metrô de São Paulo e um convite para o presidente do HSBC Brasil prestar esclarecimentos à comissão numa data ainda não definida. Os senadores já receberam 129 nomes de interesse do COAF e obtiveram a promessa do embaixador da França de que haverá operação fiscal, tributária e judiciária. Na semana passada estivemos com o Procurador-Geral da República e ele disse que já tinha protocolizado. O embaixador francês nos informou que as autoridades francesas já receberam. Então, eu estou acreditando que nos próximos dias nós teremos as informações vindas das autoridades francesas. A Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de Manuel Antônio Pereira para embaixador na Bósnia e Herzegovina, Manuel Santos Júnior para a embaixada na Austrália e João Alberto Quintães para a representação brasileira na República do Mali. Também foi aprovado o requerimento para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explique em audiência pública por que o Brasil se absteve de votar na resolução da ONU que condenou a violação de direitos humanos na Síria e no Irã. Mulher, Esporte e Movimento foi o tema da pauta feminina desta quinta-feira. Este foi o 18º debate promovido pela Procuradoria da Mulher desde 2013. A importância de incentivar o esporte feminino foi consenso entre os palestrantes. Se a gente vê aí a relação, quer dizer, estatística entre futebol masculino e futebol feminino, são números enormes, quer dizer, a quantidade de prática de tudo, financiamento do futebol masculino, financiamento do futebol feminino, número de pessoas, meninos que praticam futebol, número de meninas. Como estatisticamente é bem inferior, a dificuldade da mulher é bem maior. Eu venho do vôlei. O vôlei também enfrentou dificuldades e enfrenta até hoje. A modalidade no masculino, os patrocínios são maiores do que no feminino. Estamos estreitando essa diferença, mas ainda assim, realmente precisamos de mais apoios para as modalidades femininas de forma geral.
A representante da Frente Parlamentar Mista do Esporte defende mais investimentos públicos para o esporte feminino. Nós temos aí grandes jogadoras como a Marta, que é um exemplo, só que nós queremos que isso seja reproduzido nos estados brasileiros. Quantas jovens estão aí ainda no anonimato? Então, o papel hoje dessa Frente Parlamentar Mista é justamente fazer com que nós tenhamos mais garantias para que novas atletas possam despertar e serem despontadas aí no estado brasileiro. A representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República acredita que o mais importante é estimular o acesso feminino à prática esportiva. A gente precisa garantir o direito a meninas e mulheres de todas as idades ao esporte e ao lazer. Enquanto direito mesmo, o direito que está no artigo 6º da Constituição Federal, né, lado a lado com o direito à educação, à saúde, ao trabalho. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima!